Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Bom, a escassez de água no planeta está pior do que se imaginava. Um estudo publicado em fevereiro pelo jornal inglês Science Advances, especializado em artigos científicos, revela que 4,3 bilhões de pessoas vivem sob escassez de água por no mínimo um mês ao ano, o que representa 71% da população mundial. Dessas, 1 bilhão vivem na Índia e 900 milhões na China. O Brasil não está entre os países mais afetados. Com 12% de toda a água doce do planeta, não é novidade que nosso país tem uma das mais amplas redes fluviais no mundo. No entanto, por aqui, a má gestão, a falta de tratamento, o desperdício e a atual distribuição de recursos hídricos vem colocando o Brasil constantemente em situações críticas. Entre 2014 e 2015, por exemplo, o estado de São Paulo sofreu a pior crise de abastecimento de água da sua história. Já o Nordeste enfrentou em 2013 a maior seca dos últimos 50 anos, que afetou cerca de 1.400 municípios. E 4 meses depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, ainda há lama sendo despejada na região do Rio Doce, o que traz impactos socioambientais incalculáveis. Para conversar com a gente sobre esse tema, eu recebo Maureen Santos, coordenadora de Justiça Socioambiental da Fundação Harensbowl, André Ramalho, coordenador da Câmara Temática de Águas do SEBEDES, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Boa tarde a todos. Boa tarde. E Sérgio Aire Moraes, superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas. E você em casa, claro, também é nosso convidado. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Maureen. André, mais uma vez, boa tarde. Eu vou começar com a Maureen. Essa é uma boa notícia para o Brasil, Maureen, esse estudo lançado recentemente por esse veículo científico. Bom, por um lado é uma boa notícia, porque a gente percebe que o Brasil está numa situação que ainda é melhor do que dos outros países. Se você compara a discussão de crise hídrica no mundo, tem algumas regiões que a situação é extremamente muito mais grave. Mas, por outro lado, não tem como você não enfrentar os problemas existentes, né? A gente acabou não, porque a gente continua, né? Talvez com a questão da chuva, no início desse ano ter aumentado o volume de chuva, a gente está numa situação um pouquinho mais confortável do que foi os últimos 2 anos. Mas é muito necessário que se tenha um enfrentamento sério do problema do ponto de vista de planejamento, de integração de política, de cuidado com o consumo, né? E isso do ponto de vista não só do indivíduo, mas você pensando também os setores da economia, para poder não relaxar em relação ao problema e também entendendo por que o problema da água, por mais que o Brasil esteja nessa situação em relação aos outros países, você tem ainda uma desigualdade muito grande do ponto de vista da distribuição, do acesso. Então, é um ponto importante, não posso nem dizer que é uma vitória desse ponto de vista, porque na verdade a gente vê ainda que tem que fazer muita coisa, né? Quais são, Sérgio, os grandes desafios, né? A Maureen citou algumas questões, como a união de políticas públicas, né? A questão da distribuição, mas se a gente pudesse eleger o maior problema na questão da água no Brasil atualmente, qual seria ele? Então, eu diria que a gente poderia atacar com 2 grandes problemas. A questão da segurança hídrica e a crise nesse aspecto que você bem relatou, iniciada em 2012 na região Nordeste e que ainda persiste, e a crise severa na região Sudeste, particularmente no abastecimento das regiões metropolitanas do estado de São Paulo, em 2014, em 2015. Então, elas reforçaram esse aspecto de que é preciso um investimento em segurança hídrica no país. Então, acho que essa é a primeira grande questão a ser enfrentada. A segunda questão, que quando a gente fala em quantidade, a gente não pode esquecer do aspecto da qualidade. Então, nós temos ainda no nosso país um enorme passivo em termos de investimentos em coleta e tratamento de esgotos, no controle da poluição. Então, é fundamental que a gente também invista e direcione as nossas políticas públicas na questão da garantia da qualidade da água. Então, são 2 pilares que devem sustentar a nossa política, a nossa gestão de recursos hídricos. A
a segurança hídrica e a questão da qualidade da água. O André está aqui representando um conselho de 70 empresas, né, que tem aí uma preocupação socioambiental, tem trabalhado nesse aspecto. Nesse sentido, André, como a questão da água tem sido discutida, né, e por que ela é tão importante, então, para o setor empresarial e industrial do país? Bom, pelo lado das empresas, a gente tem que pensar muito na questão do risco hídrico, né? A gente está pensando que a segurança hídrica, ela é tão importante para a sociedade quanto pela empresa por questões operacionais, né? A empresa ou ela utiliza a água, né, como recurso para movimentar suas máquinas e produzir os seus produtos ou na composição do próprio produto. Então, a ausência da água, né, na qualidade e na quantidade necessária para a produção gera, obviamente, um impacto econômico, né? Um impacto econômico esse que se estende à sociedade, uma vez que isso acaba sendo incorporado nos preços, acaba gerando riscos na própria empregabilidade das pessoas. Uhum. Então, as empresas começaram a enxergar a água, eu acho que até muito antes da sociedade, como uma commodity, né? É como uma coisa que tem valor agregado e a gente precisa cuidar dessa água. E como cuidar dessa água, né? Então, o que a gente vê hoje em dia são muitas das empresas já tendo atitudes para reduzir o seu consumo, por exemplo, porque a gente vê, quando a gente tem uma crise de água, de abastecimento, né? Como acontece no Nordeste ainda, como a gente teve no Sudeste, a água acaba que ela tem uma interdependência de setores, né? A gente tem energia, precisa de água, alimentos, precisa de água, a empresa precisa de água e a água que a gente bebe na torneira. Então, eu não posso pressionar demais esse recurso, porque a distribuição ele tem preferência, né? A gente tem uma preferência por abastecimento humano e energia. Então, a empresa corre um risco de ter um racionamento que afete suas operações. Então, para evitar esse racionamento e para evitar essa pressão sobre o sistema hídrico, o que ela faz, né? Ela busca soluções internas que reduzam o consumo, fazer a reutilização de uma água, né? Porque a água, quando entra na empresa, ela é tratada, então a qualidade influencia no quanto ela vai gastar de recurso mesmo para tratar, colocar no sistema e depois devolver. E por que, ao invés de ela devolver tudo, ela não consegue retratar essa água e recolocar isso no sistema, né? Então, isso é uma das pautas que a gente está vendo as empresas avançarem muito, é a reutilização da água antes de devolver, para você aproveitar ao máximo que ela fica ali retida dentro da empresa, sendo aproveitada e devolvendo o mínimo de água possível, porque você segura a sua operação, você assegura a manutenção do seu processo, né? Até economicamente acaba sendo bom para as Exatamente, empresas e para a exatamente. indústria também, né? Olha, desde 1950 a gente tem dados aqui de que as terras secas aumentaram quase 2% em todo o mundo. A cada 10 anos isso aumenta aí 2%. E no Brasil, historicamente, a seca é um problema, é uma questão e muita gente se pergunta, né? Quando e como a gente vai lidar com a seca e é possível acabar com a seca? Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, a seca e até mesmo a crise hídrica, isso é um problema político ou esse é um problema ambiental e climático? Essa é uma pergunta. Posso responder? Pode, por favor. Não, eu achei esse um debate interessante, porque na década, se a gente for pensar os anos 80 e 90, existia muito uma narrativa brasileira que dizia que o grande problema do Nordeste era a questão do combate à seca, né? Era uma agenda muito forte do governo federal e dos governos estaduais. Essa narrativa ela já vem mudando nos últimos, especialmente a partir dos anos 2000, muito por conta da própria, muitas organizações, movimentos sociais da região, em parceria também com governos locais, estaduais, debatendo a discussão sobre convivência com o semiárido, né? Então você deixa uma narrativa de que aquele lugar ele tem um problema, né, da questão do próprio bioma, né, de você não reconhecer que aquilo é um bioma que tem uma vegetação própria, que ele pode ser utilizado, ele é uma oportunidade para várias questões, mesmo de indústria e da população conviver com isso, para uma outra narrativa de que é possível sim viver nessa região e aproveitar esses recursos da forma como eles são por natureza, né? Isso foi uma revolução muito grande, não só do ponto de vista da política pública, da forma como chega, porque o programa das cisternas,
que eu acho que foi o grande aqui no Brasil, né, que foi o mais falado e conhecido, ele veio trazer também uma forma de, por um lado a gente fala de soberania hídrica, né, que aquela população ela não só vai depender de uma água que vai ser distribuída, vai ser entregue pelo governo, o alimento que não é conseguido, que seja produzido, que o governo vai entregar, para ele poder também ter o controle né, do volume daquela água que ele consegue captar. E isso foi também revolucionário do ponto de vista até do conhecimento. Porque no que eu me lembro, né, quando eu aprendia na escola, era praticamente bioma caatinga não tem jeito, né? As pessoas têm que sair dali para outro lugar, sim, porque elas não têm como sobreviver. Então, até a questão do conhecimento que é passado de valorizar aquele bioma e valorizar que aquilo é possível, sim, você conviver. Se você tiver política pública que reforce. Assim, o desenvolvimento sustentável local, né? O Sérgio está concordando. É importante nesse aspecto dessa mudança de paradigma, do combate de um inimigo a um inimigo que você certamente não vai conseguir vencer, já que ele é um fenômeno natural, né, ao passar para a questão da convivência. Quando a gente fala de Nordeste, principalmente de semiárido, a primeira reflexão, até para o público conseguir entender a dinâmica da seca, é que basicamente o semiárido ele tem 2 estações no ano. Ele tem uma estação em que talvez chova e uma outra estação em que certamente não vai chover. Então, diante dessa realidade, eu tenho que adequar a política sabendo que naquele período que talvez chova, eu tenho que fazer o melhor aproveitamento possível da água que vier, para me resguardar para aquele período seguinte que não vai chover. E isso significa mudança na cultura, exatamente, né, daquela população. Ou seja, isso significa adaptar a forma como eu faço gestão, seja no nível local, como foi colocado o caso das cisternas, seja no nível mais macro, que nós falamos, por exemplo, dos açudes, dos reservatórios. Então, o que são os reservatórios no Nordeste? São aqueles que permitem que eu guarde, que eu acumule a água da chuva para poder administrar essa reserva nos períodos em que eu não terei esse recurso disponível. Então, por favor. Não, só complementando, eu acho que uma coisa que a gente vê muito, que a gente sente falta, é a questão do planejamento de longo prazo, né? Porque quando a gente está falando dessa questão do governo, das empresas, é que a gente tem que parar de pensar daqui a 5 anos, né? E a gente começar a pensar num horizonte de 30 anos. Porque a gente está falando aqui da questão do Nordeste, mas você pega a mesma questão do Sudeste, que se recuperou de uma seca. Tá começando a se recuperar, na verdade, né? Os níveis estão melhorando e aí a gente já começa a ver que algumas coisas começam a ficar de lado, né? O tema começa a sair um pouco de pauta. E aí a nossa maior defesa, e eu acho que a defesa de vocês é igual à nossa, né? É manter isso na pauta, né? É mostrar que não é uma solução de curto prazo que a gente precisa de uma solução de longo prazo. A gente precisa, como ele falou, né? Aproveitar quando a água chega, a melhor forma de mantê-la, a melhor forma de tratá-la, para que ela tenha uma continuidade no tempo e espaço e na próxima seca a gente esteja com uma segurança um pouquinho maior, né? E tem uma questão que as pessoas ainda ligam muito essa questão da seca, da falta d'água, a questão da energia elétrica, né? Porque acho que para muitos, né, para o cidadão comum, tem aquela sensação, choveu, minha conta de água conta de luz vai diminuir, porque para eles a relação é essa, né? Choveu, a gente ainda depende de 70% de geração de energia das hidrelétricas, né? Então tem também, às vezes, também uma questão cultural mesmo do brasileiro, né? De pensar a água num outro sentido também, né? Mas nesse aspecto, a nossa política, eu acho que ela fornece já os instrumentos para que a gente lide de melhor forma com os diferentes usos da água. Ou seja, se no passado nós tínhamos de fato uma hegemonia do setor elétrico na questão da administração dos recursos hídricos no país, hoje a nossa política de recursos hídricos, a nossa gestão das águas, ela preconiza a compatibilização dos usos múltiplos. Ou seja, todos os usos, seja a água para irrigação, a água para abastecimento, a água para indústria, como o André está colocando, a água para geração de energia, todos eles têm que ser compatibilizados na bacia hidrográfica, que é a nossa unidade de planejamento de recursos hídricos, de forma que eu garanta os usos em suas diferentes dimensões.
Então, para isso, eu tenho os planos de recursos hídricos, para isso, eu tenho uma série de instrumentos que permitem, que estruturam essa discussão e determinam essas prioridades de uso a depender de cada situação, de forma que eu avance nessa direção, de que eu tenha esse entendimento da relevância e da importância dos diversos usos da água em todo o território. A Política Nacional de Recursos Hídricos que você citou, ela engloba, então, essas múltiplas já utilizações da bacia, né? Já engloba essas dimensões. E isso tem acontecido na prática, na opinião de vocês? O Brasil ainda está caminhando para que isso aconteça nessas múltiplas dimensões, como o Sérgio colocou aqui? Olha, eu acho que a gente está caminhando, né? Como é toda política, ela tem um tempo, né, de maturidade dos setores se entenderem. Eu acho que a crise hídrica de São Paulo, ela meio que mostrou um pouco, né, como a gente ainda tem alguns conflitos a serem solucionados, porque ainda gerou uma certa dúvida num determinado momento, com a questão de raciona para a população, raciona para a indústria, como é que a gente vai... Mas eu acho que é um caminho, e como todo caminho trilhado, ele tem alguns obstáculos que a gente tem que ir contornando, né? E da mesma forma, eu acho que até complementando um pouco do que você falou anteriormente, eu acho que há uma necessidade maior da gente ter ações mais colaborativas também. Né? E não pensar que só o governo vai dar uma solução, Sim. só a empresa vai dar uma solução, que a gente tem que pensar como sociedade e empresa atuando de forma conjunta. Né? E aí eu dou até um exemplo de um projeto que a gente tem trabalhado lá, e eu acho que a Ana também tem um projeto muito interessante nesse sentido, que é a questão de fomentar a infraestrutura verde, né? Ou seja, a recuperação das nossas matas ciliares, das matas de nascente, para ajudar a diminuir o risco de escassez hídrica, diminuir o risco de melhorar a qualidade da água no longo prazo, né? É um investimento. Mas a gente já vê um exemplo bom nisso, porque a gente viu, no nosso caso, né? A gente é uma ONG, que representa um grupo de empresas, a gente tem empresas associadas a gente como parte integrante do projeto, empresas até concorrentes, como o caso, vamos dizer, Ambev e Coca-Cola trabalhando junto, porque entenderam que a água é um bem que as duas dependem e que, nesse caso, elas não são concorrentes. E se juntando para quê? Para com comitês de bacias, né, que são representantes, de certa forma, do governo e sociedade numa região, né, para estruturar projetos de recuperação de vegetação e de proteção do recurso hídrico. Então, acho que esse é o caminho. Né? Não é só a regulamentação que vai resolver, não é só a sociedade em si. Eu acho que a gente tem que ter um pensamento de conjunto. Né? O coletivo vai fortalecer a nossa sobrevivência a esses eventos mais climáticos, né? De uma forma mais tranquila. Pensando nisso, a gente acabou de discutir muito, né, na imprensa as metas da COP21, né, desse encontro aí que o Brasil que participou e levou suas metas, que foram consideradas ainda pouco ambiciosas por alguns críticos. Mas, Maurinho, por exemplo, a gente falou aqui de algumas questões ambientais, né? E o André muito bem colocou a questão do desmatamento, né? Porque já é comprovado que a chuva que chega aqui ao Sudeste depende muito do que acontece lá na região amazônica, né? Tem uma relação muito grande também. É preciso se pensar nesse aspecto global, né? Na verdade, assim, nacional, falando de Brasil, né? Do quanto essas questões são dependentes, né? E aí, acho que ligando também ao que o Sérgio colocou, porque na verdade você tem um planejamento dentro da política nacional, né, de recursos hídricos, mas se você não tem, aí volta para o debate que a gente faz muito na Fundação com os parceiros, né, os parceiros trazem também muito isso de ponto de vista, da questão do modelo de desenvolvimento. Se você tem um modelo que na verdade prioriza, igual para aumento e expansão de áreas de monocultivo, de eucalipto, onde já está acontecendo a semiaridização de regiões antes de Mata Atlântica, como no sul da Bahia ou no norte do Espírito Santo. Então, como você vai ter o impacto? Sim. Não adianta mesmo, né, o setor, a Secretaria das Águas, tentar fazer uma política grande nacional se você não prioriza outras políticas ou outros setores que poderiam estar cuidando melhor da água. Né? Então, a gente tem vários exemplos no Brasil. A questão do desmatamento, ela acho que é muito forte, né? Porque, por um lado, não só pela questão da chuva, como você colocou, mas se você for pegar o avanço de certas culturas agrícolas, né, seja da soja, ou relacionadas, que acaba empurrando a pecuária, por exemplo, para a Amazônia, tudo que isso impacta do ponto de vista de desgaste do solo,
e também do impacto para a água, seja pela utilização de agrotóxicos que permeia lençol freático, aí você tem outros impactos, ou pelo lado da mineração, né, que eu acho que a gente deve falar disso daqui a pouco, mas acho que o desastre de Mariana, ele traz esse elemento forte. Eu ia tocar exatamente mas só para não perder a coisa da COP, desculpa, de clima. Nada, não tem porque problema. Porque a meta brasileira, acho que comparada com os outros países, ela foi até ambiciosa. Acho que, quiçá, não mais ambiciosa de todos. Mas do ponto de vista da meta, eu acho que a gente não pode deixar de ver a meta e ver o que o país vai fazer para cumprir a política, né? E no caso brasileiro, do ponto de vista do desmatamento, eles mudaram até a categoria, eles criaram uma nova que chama desmatamento legal, né? Porque antes você dizia que desmatamento era ilegal, tinha que combater. Então agora você só combate o desmatamento legal, né? Então isso é complicado porque você deixa outras formas de desmatamento poder acontecer porque são legais, né? Então estão de acordo com a legislação. E uma das medidas que o Brasil aponta como possíveis para você alcançar a meta é a expansão de área de reflorestamento em 12 mil hectares. Então é realmente bastante complicado do ponto de vista de cuidado com a água, você ampliar ainda certos tipos de cultivo que dana mais o solo, que tem um impacto, né, de utilização de água muito grande. A gente gravou recentemente uma Conexão Futura sobre agrotóxicos e esse foi um ponto colocado, né? O quanto, não só os prejuízos para quem consome, mas também para as questões ambientais, do solo. A Maureen tocou no assunto de Mariana, eu quero trazer porque a gente já está aí com o tempo corrido para o fim do programa. Tem 4 meses, né, que a barragem se rompeu ali em Mariana, né, atingindo muitos distritos da região e o Rio Doce sofrendo as consequências disso, né? Até hoje ainda tem muita lama, muito peixe morrendo, muitos pescadores, né? A população ali que depende dos recursos e das reservas daquele rio. E a Ana tem feito um trabalho, né, de mapeamento de como é que está o Rio Doce. Como é que a gente pode dizer, Sérgio, rapidamente, se é possível, um resumo do que está sendo feito e quais são as condições ali daquela área? Então, relacionada especificamente ao trabalho da Ana e no que se refere aos impactos nos recursos hídricos consequentes do rompimento da barragem, o rompimento ele teve impactos de diferentes magnitudes, né? Impactos socioambientais, socioeconômicos, impactos diretos nos recursos hídricos. Recentemente, no Dia Mundial da Água, que foi o dia 22 de março, a Ana lançou um relatório, na verdade um encarte especial de um relatório que ela edita anualmente, que é a Conjuntura dos Recursos Hídricos, que é um relatório que traz todo um panorama da gestão dos recursos hídricos no país, mas nesse ano, especialmente, nós editamos um encarte sobre o Rio Doce, especificamente analisando os impactos do ponto de vista dos recursos hídricos na bacia, com destaque para essa questão da qualidade da água, o impacto dos sedimentos, como era a situação na bacia antes, como ela ficou durante o evento e quais são as perspectivas de recuperação no futuro. E nesse encarte nós destacamos também o acordo feito recentemente entre o governo federal, entre a Samarco, envolvendo o Ministério Público, envolvendo os atores da bacia, no sentido de já desenhar a estratégia de recuperação da bacia. Então, existe um movimento muito grande nesse sentido, acho que já tem começado a ser feito para que a bacia possa trilhar esse caminho para a sua recuperação. Acho que não há dúvidas da magnitude do desastre, mas que a partir dele que se desenhe e está se desenhando as perspectivas de recuperação ambiental da bacia. Então essa análise do ponto de vista de recursos hídricos está contida nesse encarte especial. Esse encarte ele pode ser acessado no site da Ana, né? Vou até aproveitar aí para a internet, está aqui, ó, a gente pode dar o endereço para quem está em casa. Eu estou até vendo aqui, ó, o monitoramento especial do Rio Doce. Isso, e ali lá aqui, em cima ele provavelmente tem ali naquelas portais que ficam correndo ali no lado direito, ele provavelmente deve aparecer um link pro encarte da bacia do Rio Doce. Acabou de aparecer aí na tela. Legal. Bom, vou aproveitar que a gente já está aqui na internet, vou mostrar o site também do CEBEDS, representado aqui pelo André, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Aqui você também encontra as pesquisas, né, as ações dos CEBEDS, e aqui tem até uma aba especial
Eu lembro que eu achei aqui projetos ligados à água. Então, se você tiver mais interesse, quiser acessar o que é o empresariado, né, a indústria nacional tem feito aí nesse sentido, e mostrar também o site da Fundação Heinrich Böll, representada aqui pela Maureen. É um site, é uma instituição alemã, né, Maureen, que tem um trabalho bacana aqui no Brasil. Então, tá lá, br.boll.org, para você acessar. Gente, o tempo voou, a gente já está aí com 25 minutos. Eu queria agradecer, eu não tenho nem tempo para as considerações finais, porque o tempo está correndo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e a gente volta em breve para continuar essa discussão que poderia render a tarde inteira. Obrigada, viu? Obrigado a você. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde. A você de casa, mais uma vez, obrigada pela sua companhia. E eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Até a próxima. Tchau!